Tem mais gente para entrar? Bem, Júnior. Além de vocês três, tem mais gente para entrar? Boa tarde, Matheus. Só vocês? Então, tá bom. Pessoal, hoje a gente tem 1h30, mais ou menos, de treinamento, tá? O foco vai ser a radiofrequência. Se der tempo, a gente fala das multicorrentes, tá? Dos equipamentos de corrente, tá bom? Mas o foco hoje é radiofrequência. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês acompanharam o treinamento da semana passada, do Acros? O vídeo, travou o vídeo, não tinha áudio. Ai, meu Deus, foi frio lá, viu? Mas os vídeos, vocês receberam os links dos vídeos? O link dos vídeos do unboxing e da troca de filtros, vocês receberam o link? Não. Não, eles estão editando esse do treinamento, porque tem que tirar esses errinhos aí do meio, e aí colocar o vídeo com áudio bonitinho. Aí assim que finalizar, eu encaminho para todo mundo, tá? Mas o PDF da apresentação vocês receberam. Então, tá bom. Qualquer dúvida também é só chamar lá no WhatsApp, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as radiofrequências, né? Todos os nossos equipamentos de rádio e as multicorrentes. Então eu e a Adriele, nós vamos sempre estar à disposição de vocês aí para tirar dúvidas técnicas das revendas, tá? Contem conosco no WhatsApp. E esse número de WhatsApp é um outro número diferente do nosso, que é do consumidor final. Então, se vocês já não anotaram aí da outra vez, anotem. É o que vocês passam para os clientes para tirar dúvida com consultoria científica, para falar assistência técnica, tá? Atendimento exclusivo via WhatsApp. Aqui é o nosso Drive, é só solicitar acesso para as imagens. Então, vamos falar um pouquinho aí da rádio e um pouco também da TK terapia, que é uma rádio também, tá? Então, os três equipamentos que nós temos de rádio é o T-Care, o Limine e o Effect, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a rádio em si, antes da gente especificar um pouco de cada equipamento, tá? A radiofrequência, ela é uma onda eletromagnética, tá? Composta aí de corrente elétrica. Só que é uma corrente elétrica de um alto espectro, né? Então, ela transporta energia, ela se propaga de uma forma longitudinal e multidirecional, tá? Então, ela forma um campo elétrico. Tanto é que, como ela forma um campo elétrico, hoje ela substitui muito a diatermia, que era muito utilizada na fisioterapia convencional, ortopédica, que era aqueles equipamentos de diatermia, que precisava de um campo, um local fechado para utilizar né, o equipamento, como gaiola de Faraday, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas ela gera um campo. Tanto é que ela gera um campo que gestante não pode nem aplicar, ao menos receber, tá? Então, ela realmente faz aí uma mudança elétrica no nosso organismo, tá? E gerando, então, um campo magnético não ionizante, tá? Ela está dentro dessa frequência aqui das ondas de rádio e microondas. Então, nós vamos ver a variação aqui dessa frequência, tá? Ela tem uma indicação tanto facial quanto corporal e ela é principalmente utilizada para a flacidez de pele. Então, o padrão ouro da flacidez de pele é a radiofrequência, tá? E aí, hoje no mercado, a gente tem outras vertentes da rádio, né?
Mas a rádio em si, convencional, que é o que a gente possui, é a que mais a gente consegue ver resultados fiéis e que se mantêm, né? Resultados que se mantêm. E existem resultados imediatos, tá? Então, nós vamos ver que existem efeitos de tensão da pele que acontece logo após o procedimento. Então, é uma conversão de positividade aí no tratamento muito rápido, tanto para o profissional quanto para o cliente final, tá? Ela é indicada a qualquer fototipo, não tem contraindicação para fazer em peles negras, tampouco em peles claras. Ela tem baixíssimo risco de complicação, as complicações se dão mais por inabilidade do profissional em utilizar do que pela complicação de uma aplicação em frequências diferentes daquilo que seria necessário. Tem um baixo custo operacional, então o que você vai usar ali é o equipamento mais um gel glicerinado que a gente usa para rádio, então não tem um custo de insumos, né, tão pouco consumíveis. Um aquecimento homogêneo, então ela vai gerar um aquecimento homogêneo de toda a área tratada. É praticamente indolor, você sente um aquecimento apenas, tá? Não sente dor. É gostoso de receber, inclusive. Então, esse aquecimento, esse efeito térmico, ele se dá pela rotação dos dipolos de água, tá? Então, a radiofrequência converte a energia eletromagnética de elevada frequência em efeito térmico quando absorvido pelo tecido. Então, é como se eu estivesse colocando lá a panela com água no fogão, aí eu começo a esquentar essa água, ela começa a adquirir calor, eu começo, então, a fazer uma rotação desses dipolos de água. Então, esse ponto positivo, ele vem para cá, esse ponto negativo, ele vem para lá. Eles começam a se mexer, a se atritar. Na hora que se atritou, você gera um calor, tá? Então, esse calor é o efeito térmico que vai ser gerado aí no tecido aplicado. Tá? E nós vamos ter diferentes temperaturas para diferentes resultados. Então, se eu chegar numa temperatura X, eu vou ter um resultado X. Se eu chegar numa temperatura Y, eu vou ter um resultado Y. Então, cada temperatura ela vai me dar um objetivo, tá? Então, com 37 a 38 graus, eu vou estimular uma proteína que se chama HSP46, que a gente chama de Hot Shock Protein. Então, são proteínas de choque térmico, tá? Que desnatura parcialmente o colágeno. Como e quando eu vou usar isso? Para que eu vou querer destruir parcialmente o colágeno? Quando eu não quero formar mais colágeno naquele tecido. Quais são os exemplos práticos disso? Uma fibrose. Tá? Eu fiz uma lipoaspiração e aconteceu uma fibrose muito forte ali, ligando a minha pele, face, até o músculo, diminuindo ali a minha extensibilidade tecidual, enfim, gerando aí um ponto um ponto endurecido que gruda todos esses tecidos, tá? Que é uma grande formação de tecido colagenoso ali, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso destruir aquele colágeno para ganhar maleabilidade daquele tecido, para que eu consiga fazer uma técnica manual para soltar aquele tecido. Então, ali eu não posso estimular uma nova formação de colágeno, senão eu estou piorando aquele efeito, tá? Então, eu preciso soltar, preciso desnaturar aquele colágeno a um ponto que ele não vai ser estimulado a fabricar mais colágeno. E aí eu consigo fazer essa técnica manual para liberar tecido. No outro caso, eu tenho um pé de galinha, vamos falar num termo mais não tão técnico, né? Eu tenho aqui uma linha de expressão já formada, com sulco no local e tal, e eu quero remodelar esse tecido, tá? Para eu remodelar esse tecido, eu preciso desnaturar esse colágeno e formar um novo colágeno. Então, eu chego na temperatura de 38 graus, desnaturo o colágeno e aumento essa temperatura até no máximo 42 graus, não mais do que isso, para eu ter um estímulo inflamatório no tecido, para gerar uma cascata inflamatória
que eu vou estimular o fibroblasto a fabricar mais colágeno naquele local. E com isso eu estimulo, então, a proteína HSP47, Hot Shock Proteins, né? Proteína de choque térmico, 47, tá? Então, cada temperatura, um efeito. Quais são os efeitos biológicos, então, nos tecidos? Hipertermia local, ou seja, aumento da temperatura local, aumento dessa circulação, porque chega mais sangue mesmo no local, com aumento dessa temperatura, melhora, então, dos aportes nutricionais e oxigenativos, vai chegar mais sangue, mais oxigênio vai chegar no local. Vasodilatação, porque chega mais sangue, tanto arterial, ou seja, num vaso de maior calibre, quanto em vasos de menores calibre, de um calibre pequenininho. Facilita a eliminação de toxinas, então ele faz uma limpeza daquele local, porque eu melhorei aquele aporte de oxigênio. Ativa os fibroblastos, que são as principais células que vão formar colágeno nesse tecido, tá? Então, vão formar colágeno e vão melhorar aí a extensibilidade desse colágeno, tá? Aumento dessa síntese, então, e reafirmação e tonicidade da pele, reafirmar e tonificar essa pele. Então, são esses os efeitos principais quando a gente pensa em tecido dérmico, tá? Então, as principais indicações aí: envelhecimento facial e rugas, estrias e flacidez, tá? Indicações: gordura localizada, a gente também consegue fazer lipólise, tá? Principalmente papada, alguma região corporal, um monte de Vênus, então, em cima ali da área íntima da mulher, tá? Que é o monte pubiano, tá? Celulite, a gente destrói aquelas fibras, cicatrizes de acne, rejuvenescimento íntimo, hoje está muito em moda, né? A flacidez da região íntima feminina é só a parte externa, tá? A gente não consegue trabalhar ela internamente, mas a parte externa, tá? Favorecendo, então, a autoestima da mulher, a melhora do prazer íntimo, né? O prazer da mulher, enfim, e fibroses, tá? Então, vamos falar também um pouquinho sobre as indicações da TCAR terapia, para a gente entender o que é TCAR terapia. A TCAR, ela é um recurso terapêutico que veio da Europa e é utilizado há muitos anos na Europa. No Brasil, ela é relativamente nova, tá? E ela é muito utilizada na área da ortopedia, na área de reabilitação. E ela pode ser considerada, então, e ela é considerada uma modalidade da radiofrequência. Ela está entre as frequências de 0,4 a 3 MHz, tá? Assim como a rádio que a gente viu anteriormente, que não estava escrito lá. Então, TCAR, o nome dela é Transferência Elétrica Capacitiva e Resistiva, TCAR. Tá? Ela é relacionada com a forma que a energia eletromagnética vai ser transmitida aos tecidos. Então, as técnicas de aplicação é uma combinação de eletrodo resistivo e eletrodo capacitivo. A gente vai ver o que são esses eletrodos, tá? E isso vai somar, vai fazer, soma os efeitos fisiológicos diferenciados obtidos para cada eletrodo, tá? Então, assim, no capacitivo, a gente consegue, eu vou explicar melhor lá na frente, mas a gente consegue concentrar uma energia de uma forma mais superficial, mais próxima ali da pele. E no resistivo a gente consegue fazer com que esse calor, essa energia fique mais profundo, tá? A TCAR, ela consegue somar essas duas características e fazer com que a gente consiga atingir o calor de uma forma inteira no tecido, tá? O meio condutor sempre é um creme, tá? Enquanto na radiofrequência convencional a gente utiliza o gel glicerinado ou a glicerina líquida, na TCAR a gente usa o creme glicerinado, tá? Até acompanha o equipamento, tá? Ele vai facilitar a entrega de energia ao tecido, porque ele tem uma base emulsionada, glicerinada. E ele permite também o deslizamento dos aplicadores. Então, tem aplicador que a gente faz massagem, tá? Tem aplicador que a gente usa só as mãos e coloca aqui como se fosse uma pulseira. Então, a gente faz a massagem,
tá? E no caso da TECAR, o termômetro não é utilizado. E na rádio, a gente usa o termômetro 100% do tempo. Então, no resistivo, na TECAR, os aplicadores, eles são metálicos. Então, aqui no centro, ele é metálico, tá? Se encontra em contato direto com a região de tratamento, permitindo, então, que a energia passe através do corpo em direção a uma placa dispersiva, tá? Tecidos com menor nível de hidratação e tamanhos diferentes. Então, a gente tem o tamanho de 30, de 50 ou de 70 milímetros. Ponteiras capacitivas. Apesar dessa foto ser uma foto de software, tá? Não é uma foto real do equipamento, ela parece estar igual, né? Aqui e aqui. Mas aqui é preto, tá, gente? O centro aqui é preto. Quando é capacitivo, ele tem um revestimento dielétrico, é um alumínio anodizado, que faz com que ele se torne capacitivo, se forme como se fosse um capacitor, tá? Então, ele é preto. Então, as ponteiras capacitivas recebem esse isolamento que funcionam como uma barragem da passagem da corrente em direção à placa dispersiva. Então, a energia se concentra muito próxima ao eletrodo, então ele fica mais superficializada a energia. E ela é mais indicada para tecidos altamente hidratados, enquanto no resistivo, para tecidos menos hidratados. Pensando aí, como ele é mais profundo, em osso, em cartilagem, em articulação. E aí, o capacitivo em gordura, em celulite, em flacidez, tá? Para que a gente possa ter esse link com a prática, tá? E ela também tem diversos tamanhos, 30, 50 e 70. Essa ponteira é legal porque você encaixa a mão, você coloca ela no meio dos dedos, encaixa a mão, você consegue fazer uma massagem passando a corrente, passando a rádio, tá? É bem legal. Então, os efeitos, né? Na rádio, a gente consegue ter efeito térmico com elevação endógena de temperatura de 37 a 38 graus, com grande movimentação iônica, vasodilatação e aumento da microcirculação, melhora dos processos metabólicos e oxigenação tecidual, fibroses, aderências, fibroedema geloide, celulite e pós-operatório tardio. Então, a gente tem uma percepção de calor confortável. Nos hipertérmicos, nós vamos ter aqui elevação endógena da temperatura de 39 a 42 graus, termocontração do colágeno, termolesão tecidual, lipólise termoinduzida, flacidez de pele e gordura localizada. Então, nesse caso, quando a gente utiliza essa temperatura aqui na rádio, eu vou conseguir fazer com que aquele colágeno que estava esticado, ele se enrole como se fosse uma mola, favorecendo então esse efeito de lifting instantâneo, tá? Na hora eu consigo já ver um efeito muito instantâneo. Claro que esse efeito ele não se mantém ao longo prazo, tá? Mas o fato da gente utilizar a temperatura até 42 graus, eu vou estimular um processo inflamatório que vai entrar numa cadeia inflamatória que dura 15 dias. Essa cadeia inflamatória, ela tem liberação de diversas substâncias e a principal função dela é a estimulação do fibroblasto, favorecendo então a formação de um novo colágeno. Então a gente chama de neocolagênese, tá? Então 39 a 42 graus, neocolagênese. E com essa temperatura também, eu consigo fazer uma lipólise termoinduzida. Consigo fazer com que ocorra uma melhor permeabilidade das membranas do adipócito, favorecendo então esse extravasamento de ácido graxo, glicerol, para fora do ambiente, daí no meio extracelular, favorecendo então a sua recaptação, tá? Essa recaptação ela pode ser associada depois a outros equipamentos que a gente pode ver lá na frente, que são as correntes. Por exemplo, uma corrente russa, uma corrente high force, que vai fazer uma metabolização dessa gordura, tá? Mas aí a gente já vê para frente. Essa temperatura vai favorecer, então, a flacidez de pele, favorecendo, então, a nova formação de colágeno, tá? E quando a gente tem efeitos atérmicos, tá? Os efeitos atérmicos, que a gente encontra muito bem aí na TECAR,
por isso que a gente não utiliza o termômetro, vai otimizar funções celulares, vai gerar uma movimentação iônica e incitar reações químicas no local, favorecendo a redução de processos inflamatórios e processos de dor. Vou favorecer uma regeneração tecidual, redução aí de processo inflamatório, melhora da função metabólica e quadros agudos, tá? Então, a gente tem, por exemplo, no equipamento T-Care, todas essas funções aí sendo ofertadas. E quando a gente pensa em Limine e em Effect, nós temos as duas principais, térmicos e hipertérmicos, tá? O equipamento, T-Car terapia, os diferenciais dele. Então, é novo, né? É muito difícil a gente encontrar um equipamento que traz as duas funções. Apesar de elas serem tecnologias iguais, elas têm diferenças entre elas. Então, nós temos a T-Care rádio no Effect não, no T-Care. Tratamentos, a gente consegue, então, usar esse equipamento para uma pessoa que é fisioterapeuta, ortopédica, neurológica e também atua na área da estética, tá? Ou também tem muita gente aí na área da biomedicina que também atua dessa forma, mas principalmente na físio, que otimiza esse equipamento, tá? Então, nós temos uma revolucionária técnica hands-free, onde eu utilizo algumas umas pulseiras, até a gente está aí vendo essa primeira imagem, são pulseiras que fazem com que a gente passe essa corrente pelas mãos e aplique no paciente. Nós temos exclusivos aplicadores de T-Car terapia especialmente desenvolvidos para encaixe das mãos para a técnica hands-on. Então, aqui, hands-on, onde a gente encaixa o aplicador entre os dedos e a gente consegue também fazer a massagem com o aplicador nas mãos, tá? O display é touchscreen de 5 polegadas, tá? Não tem teclas soft touch no aparelho, é tudo no display, as teclas. Tem a programação inteligente, com protocolos direcionados de acordo com a modalidade terapêutica e região de tratamento. Então, como também tem o Smart ID, a hora que eu coloco o aplicador, o equipamento já sabe qual é o aplicador e já me libera os protocolos para aquele aplicador, tá? Com essa programação inteligente, ele também tem o sistema Pro Performance, que nada mais é do que uma forma intuitiva de você operar. Então, eu tenho lá menu info, né, o recurso info, onde eu tenho um tutorial de uso do equipamento na tela, eu tenho todas as funções do equipamento ali, ele é autoexplicativo, tá? Tem também uma técnica exclusiva para estética íntima, tá? Então, vem uma ponteira concêntrica para. Desculpa, voltei aqui. Uma ponteira concêntrica para estética íntima. Tem um novo plug de encaixe fácil, então é um plug médico que encaixa super fácil. Tem esse design exclusivo que segue a minha linha de design de todos os nossos equipamentos e ele é full range. Full range é bivolt, tá? E ele segura as tensões. Então, a gente sabe que no Brasil a gente tem muito problema aí de eletricidade, com diversos níveis de tensão na nossa corrente, né? Direto na corrente elétrica, enfim, na rede de tensão elétrica, e o equipamento ele consegue manter essa estabilidade da tensão, tá? Sem precisar ligar em estabilizador, nem nada. Nós temos no T-Care a tecnologia multifrequencial, então você imagina, estou trabalhando tanto a TK quanto a rádio. Eu quero trabalhar uma área que tem a gordura, tem a flacidez, tá? E a gordura, ela está num local mais profundo e uma flacidez importante aí em local médio superficial. Então, eu vou precisar usar várias frequências. Então, no T-Care, a gente tem a frequência 0,6 MHz, 1,2 MHz e 2,4. E isso é muito importante vocês saberem. Quanto menor a frequência, mais profunda é a ação, tá? Então, 0,6 vai atingir gordura. 1,2 vai atingir
um pouco da gordura já ao começo do SMAS ali, que é a rede aponeurótica que liga o músculo com a pele, e o 2,4 vai atingir a camada superficial aqui de pele, hipoderme, derme, tá? De derme, epiderme, hipoderme, derme, tá? Então, as 3 camadas de pele. Então, a tecnologia multifrequencial, ela vai passando por essas 3 frequências, de baixo para cima, de cima para baixo, favorecendo, então, com que durante a aplicação eu aplique as 3 frequências na mesma área, tratando todas as afecções naquela mesma sessão, tá? Então, essa é um diferencial do TCAR. Ele tem o Multi-Layer Treatment, então é essa variação, né, de frequência, que é a mesma coisa de tecnologia multifrequencial, que eles colocaram o mesmo título aqui, tá? Então, o que eles deveriam ter colocado? Desculpa. Frequências e Multi-Layer Treatment, que é essa variação das frequências, tá? Diferentes modos de emissão, então a gente consegue usar modo contínuo ou modo pulsado. Então, o modo pulsado bastante utilizado para tratamento preventivo de fibrose em um pós-operatório imediato a quase tardio, tá? Para não gerar calor e não gerar mais inflamação. Redução, diferentes opções de ponteira capacitiva e resistiva para rádio. Então, nós temos ponteiras monopolares, bipolares, tetrapolares, hexapolar e decapolar, tá? Então, a monopolar aqui, ó, é uma monopolar plana capacitiva, tá? Porque ela é preta, tá? Aqui, ela é uma octapolar, não, uma decapolar, sim. Uma decapolar capacitiva também, tá? Aqui eu tenho, então, os aplicadores hands-on capacitivos. Então, são todos pretos aqui, tá? Então, quando eu uso a monopolar, eu tenho que usar a placa dispersiva. Por quê? Eu tenho que ter um polo e depois eu tenho que ter outro polo para fechar o campo, tá? Então, eu uso aquela placa metálica embaixo. Agora, quando eu tenho a decapolar, esses polos, essas energias se fecham aqui entre elas, tá? Então, eu não vou precisar usar a placa dispersiva. E nessa questão dos aplicadores hands-on, eu não vou precisar de placa dispersiva, porque eu tenho 2 aplicadores, um vai fechar o polo no outro, tá? Então, eu consigo alterar também os tamanhos, de 30, 50 a 70 milímetros. Isso vai variar de acordo com a área que você quer tratar, tá? Então, aqui estão a listagem do que vem incluso, é muita coisa para eu ficar falando, tá? Mas, de uma forma geral, o que é importante vocês verem é que vem incluso o aplicador íntimo, tá? Então, o aplicador íntimo é uma ponteira só que vem. Ela vai usar apenas para uma paciente, tá? Então, essa ponteira, ela é de uso exclusivo, individual de cada uma paciente. Ela não é autoclavável, por favor. Tive uma cliente que colocou na autoclave e derreteu a ponteira. Não é autoclavável. Pode-se lavar com sabão neutro, tá? E usar aquele Germe Rio, que é um produto desinfetante, e guardar ela sempre na caixinha, com o nome da paciente. E esse custo da ponteira, ela deve incluir no tratamento, tá? Ou então, dá para a paciente levar e no dia da sessão ela traz. É melhor deixar na clínica com o nome guardadinho, para não deixar o cliente esquecer, guardar em lugar errado, tá? Então, vem todas essas opções aqui. Vem um creme também para aplicação de care, aquele creme que chama de care mesmo, creme, e ele é glicerinado. Continua aqui os equipamentos, o que vem incluso, vem o termômetro, os suportes, né? O kit promocional aí, Take One, toalha e banner, como vem em todos os outros equipamentos. E o que é opcional, tá aqui, inclusive o hack, que é opcional também, tá? E aí cabe vocês depois também pegar a tabela de preços e ver direitinho o que vem, o que não vem. São muitos itens para a gente ficar falando aqui na apresentação, tá? Mas vem muita ponteira e dá para trabalhar com tudo que vem de uma forma muito positiva, tá?
aqui vamos entender um pouquinho das técnicas de aplicação da TK. Então, as ponteiras hands-on, uma área grande, uma ponteira maior, uma área pequena, uma ponteira menor, então você vai adaptar. Utilizar o creme T-Care, que é esse daqui, tá? E não vai precisar utilizar o termômetro. Então, quando eu vou aplicar uma capacitiva ou resistiva monopolar, foi o que eu falei antes, tem que usar a placa dispersiva, tá? Então, essa placa dispersiva, ela vai ser conectada através desse cabo azul. Essa pecinha vai conectar nessa parte aqui. E a gente tem que aplicar o creme que é em toda a placa, tá? Não deixar nenhum pedacinho sem aplicar, tá bom? Vou colocar na posição contraplanar a área de tratamento. Tá vendo que ela vai tratar aqui o abdômen? Tô colocando embaixo da área, tá? Vou rosquear, então, a ponteira que eu quero no aplicador. Vou aplicar o creme na área a ser tratada e vou começar a fazer o deslizamento linear ou circular sobre a área. Então, aqui é uma aplicação com um aplicador mais placa dispersiva, tá? Aqui, todos esses aplicadores aqui eu vou usar a placa dispersiva, tá? Tem esse adaptador para conectar esse pino ao equipamento, tá? Aqui um videozinho da Aline mostrando. Movimente de forma linear, claro. Tá? Então, é dessa forma que se aplica. Os vídeos, né? Sempre me atrapalha. Então, vamos lá. Na técnica dinâmica hands-on, então eu posso usar 2 aplicadores capacitivos simultâneos, tá? Então, eu vou utilizar 2 aplicadores pretinhos. Aqui ela escolheu de 50 milímetros, tá? Vou aplicar creme nas placas, ou seja, nas placas do aplicador. Não vou utilizar a placa dispersível. Aplico o creme sobre a área a ser tratada e eu utilizo os 2 ao mesmo tempo sobre a área e começo a fazer as massagens sobre a área. Então, um aplicador vai fechar campo no outro, não preciso dessa placa, tá? Os acessórios que a gente utiliza, então, eu preciso desse pininho aqui para ligar no equipamento, tá? E os 2 aplicadores. Então, vamos lá. Tá? E aí, quando nós temos a técnica de terapias hands-on com um capacitivo e um resistivo, como eu falei lá na frente, na TK, a gente consegue utilizar um capacitivo e um resistivo para justamente eu aumentar o tamanho da área de aplicação, tá? Lembrando, o capacitivo ela mantém mais superficializada esse calor e o resistivo mais profundo.
Quando eu uso os dois, eu consigo manter o calor mais superficial e mais profundo, tá? Então, eu trato igualmente a área. Então, somente no T-Care eu consigo fazer isso, tá? Eu vou pegar um aplicador de cada, um capacitivo preto, um resistivo prata, conectar essas ponteiras, passar o creme nessas ponteiras, o creme no abdômen do paciente, e vou fazer a mesma questão das massagens, tá? Então, você vai manter fixado um, que seria o resistivo, e o capacitivo vai ficar sendo, vai passar, tá? Então, na Tecar Dinâmica Hands-Free, então, nós vamos utilizar as pulseiras hands-free. Eu vou utilizar, então, as duas pulseiras, uma em cada punho, e mais uma placa dispersiva, tá? Então, eu vou aplicar aqui o creme na placa dispersiva, vou aplicar o creme no meu punho, tá? E vestir essas pulseiras, aplicar o creme na área de tratamento e vou começar a fazer as massagens, as manobras de drenagem. Então, o que nós vamos utilizar é uma placa dispersiva, o cabo azul, o pino, o adaptador e as pulseiras, tá? E aí a gente consegue também fazer a aplicação com os aplicadores fixos, que seriam as placas dispersivas, tá? Então eu vou aplicar o creme na placa e posicionar com a faixa aí elástica. Então, os acessórios utilizados são duas placas, o adaptador e o cabo.
Então, vamos para as técnicas de aplicação da rádio, tá? Então, a rádio, a gente também utiliza ponteiras de acordo com a área. Quanto maior a área, maior a ponteira. Quanto menor a área, menor a ponteira. E nós temos ponteiras monopolares ou ponteiras bipolares ou multipolares, tá? Gerando aplicação mais superficializada. Nós temos também o gel glicerinado ou glicerina líquida, tá? Que é biocompatível com a área. E o termômetro, ele tem que ser utilizado em 100% do tempo. Então, quando nós vamos usar as ponteiras monopolares, elas só têm um polo. Então, eu tenho que fechar o polo com a placa dispersiva, tá? Então, quando que a gente usa a placa dispersiva? Nessas ponteiras planas aqui, que são monopolares. Então, as pretas capacitivas ou as pratas resistivas, tá? Nesse caso, facial, nesse caso, corporal. Então, eu vou usar a placa dispersiva. Quando eu tenho ponteiras bipolares ou multipolares, que é o caso da tetra, octa, deca, né? Não vou precisar usar placa dispersiva, porque os polos, a corrente vai passar entre um polo e outro e vai fechar o circuito. No caso da tripolar, vai fechar o circuito aqui, depois aqui, tá? E a mesma coisa nas demais, tá bom? Então, aqui, capacitiva, esses pontinhos aqui são pretos. Então, eu vou fazer com que o calor ele fique mais superficializado e a resistiva um calor mais profundo. Eu não utilizo placa dispersiva quando eu tenho essas ponteiras também planas, porém elas são bipolares. Se vocês verem aqui no centro eu tenho um polo e na lateral eu tenho outro polo. Mesma coisa aqui, um polo e outro polo. Então esses polos eles fecham energia entre eles, tá? Na íntima, eu uso a placa dispersiva, tá? Então, eu tenho aqui a monopolar capacitiva grande, monopolar capacitiva pequena e a concêntrica capacitiva. É a que acompanha o equipamento. Então, eu tenho que usar a placa dispersiva. Eu tenho, então, que iniciar a minha sessão fazendo a mensuração dessa temperatura inicialmente da pele. Então, eu vou pegar minha pele, vou pegar o termômetro e vou medir. Deu lá 36 graus, temperatura ambiente, né, do nosso corpo. Vou começar a fazer a aplicação no protocolo selecionado. Chego na temperatura de 42, ou eu quero ficar só em 39 ali na área. Chego na temperatura de 39, eu vou apertar aqui, iniciar tempo. Aí ele vai começar a contar o tempo regredido, tá? Então, eu tenho lá 2 minutos de terapia, ele vai começar 1:59, 1:58, ele vai começar a contar o tempo regredido, tá? E aí, o que eu posso fazer? Diminuo um pouco a intensidade para manter aquela temperatura. Então, eu posso iniciar com uma intensidade alta, por exemplo, 80%, chego lá na temperatura de 39 graus, dou iniciar tempo, abaixo um pouco essa intensidade para ali 60, 70, né? E continuo fazendo os movimentos e vou sempre mensurando a temperatura da água. Se eu ver que essa temperatura começou a cair, começou a ir para 38, 37, eu aumento de novo essa intensidade. Então, eu falo que a rádio, ela não é um momento que a gente conversa com o paciente, tá? A gente sempre tem que estar 100% do tempo ali em cima para avaliar se eu estou passando daquela temperatura. Então, se eu quero chegar em 42, se eu cheguei em 42, eu não posso deixar chegar em 43, 44, senão eu vou gerar uma lesão naquela pele. Então, eu sempre tenho que estar ali. Eu tenho que ter uma habilidade em fazer uma aplicação com um aplicador e mensurar com o outro. Por isso que a gente tem o start-stop no próprio aplicador, favorecendo a vida do profissional, tá? Nós não temos a temperatura no aplicador, porque a temperatura no aplicador nunca é a temperatura real que está na pele, tá? Então, o ideal é que se use o termômetro fora estar no aplicador, tá? E aí, a hora que acaba o tempo, ele desliga automaticamente. O Limine, gente. O Limine, ele é bem robustão, bem grandão, né?
Então, ele é tipo uma plataforma VibriaMax, né, grandona, que chama atenção. Então, ele já é indicado para aquelas clínicas já consolidadas no mercado, clínicas que já estão ali com uma clientela fixa, não faz muitos atendimentos domiciliares, tá? Então, é mais para clínicas consolidadas mesmo, que querem gerar um impacto dentro da clínica. Temos aplicadores corporais, com um aplicador mais robusto, e mais ergonômico, né? E ele vai ter, então, as mesmas funções que o Effect e também que o T-Care, como corporal, facial e íntimo. Também tem um display de 8 polegadas, tem mais uma ampla gama de ponteiras, né, inclusas, então tem mais ponteiras inclusas do que em outro equipamento, e um aplicador de corporal com uma área bem maior, tá? Essas são os diferenciais do Limine. Então, também tem a programação inteligente, o sistema Pro Performance, menu info, também tem a técnica íntima, tá? Com a ponteira concêntrica. Também usa-se o plug de encaixe fácil, que é o plug médico, também é full range, bivolt, também tem um design muito bonito, muito sofisticado. E ele, então, também tem essa tecnologia multifrequencial, então no Effect e no Limine nós vamos encontrar essa tecnologia, tá? Emissão contínua e pulsada, monopolar, bipolar, multipolar. Então, assim, existe um apelo comercial a essas ponteiras, tá? Porém, não é que uma ponteira decapolar vai ter um resultado melhor que uma ponteira bipolar. Elas são indicadas para áreas diferentes. Quanto menor a minha área, menor a minha ponteira. Quanto maior a minha área, maior a minha ponteira, tá? Então, o apelo comercial a um decapolar não é por uma questão de melhores resultados, mas sim porque ela consegue adaptar em áreas maiores, tá? Então, ela ganha tempo fazendo uma área maior, uma ponteira maior. E aí, nós também temos ponteiras resistivas e capacitivas. Então, nós temos praticamente todas as ponteiras inclusas no Limine, e os opcionais são algumas ponteiras, apenas uma ponteira resistiva facial monopolar, tá? Então, de aplicação, também a gente segue aqui com a aplicação monopolar com o uso da placa dispersiva, porque é a mesma questão, eu tenho que fechar o pó das correntes, né? Fechar o campo, tá? Então, eu vou utilizar no capacitivo corporal e facial ou no resistivo corporal e facial a placa dispersiva. Nos bipolares ou multipolares eu não preciso dessa placa, porque eles se fecham o campo entre eles, tá? Então, aqui para vocês verem a carinha desses aplicadores corporais, eles são maiores, né? A ponteira em si, ela é maior também, ela é mais agradável de passar no corpo do que o do Effect, que é mais durinho, mais... Não que essa não seja dura, mas com uma conformidade mais irritadiça para a pele do que a do Limine, tá? Ela é mais arredondada, essa ponta, ela é mais gostosa de receber, tá? Aqui também outros tipos de ponteiras, bipolar, tripolar, essa bipolar concêntrica, que é plana, tá? Na íntima, eu também vou utilizar a placa dispersiva. E no Effect? No Effect, então, eu também vou fazer tratamentos faciais, corporais e íntimos. O meu display ele é um pouco menor, ele é de 5 polegadas, tá? Ponteiras faciais resistivas e também capacitivas. Só que muda, então, número de ponteiras que acompanham o equipamento, tá? Mas a gente consegue colocar ponteiras adicionais, não são as mesmas ponteiras do Limine, tá bom? Também tem botão de acionamento no aplicador, em ambos tem. Também tem a programação inteligente, o sistema Pro Performance. Gente, o Effect é a radiofrequência que mais vende, tá? Não sei como que é com vocês aí, se vocês já venderam, não venderam, mas é uma radiofrequência que mais vende, campeã de vendas, tá? Então, por quê? Por conta de preço e por conta de funcionalidade, tá?
Também tem um recurso info, tem ponteiras exclusivas íntimas, também tem o plug encaixe médico, não é esse plug aqui da foto, essa foto tá antiga, é aquele plug azul, tá? Um design exclusivo e é full range também, tá? A tecnologia multifrequencial também tem um effect, então 0,6, 1,2 e 2,4, a gente consegue fazer essa aplicação multifrequencial numa mesma sessão. Também temos aplicadores mono, bi, multi, capacitivos e resistivos. E aí a gente tem uma quantidade de ponteiras um pouco menor do que do Limine, tá? Porém, são ponteiras que a gente pode comprar aquilo que a gente for usar, tá? Então, o que for mais usar. São ponteiras que já resolvem muito a vida da gente, bom, eu falo profissional final, tá? E não acompanha o rack. O rack também é um item opcional, é um acessório rack. Aliás, o rack passou a ser um acessório de todos os nossos equipamentos, tá? Nenhum equipamento mais acompanha o rack, a não ser as plataformas Vibria, Limine, né? Aí sim. Aí é um outro rack específico deles. Então, a técnica de aplicação é a mesma que nós vimos do Limine, tá? Então, monopolar com a placa dispersiva, né? A multipolar fecha o campo entre eles, tá? Uma ponteira capacitiva íntima, tá? Então, quando a gente pensa em ponteira capacitiva concêntrica, são para áreas maiores. E aqui a íntima são para áreas menores ou para áreas de cicatrizes. Por exemplo, cicatriz de uma cesárea, de uma abdominoplastia, cicatriz de uma episiotomia, que é aquele corte para nascer, que normalmente é feito quando tem parto normal, tá? Muitas vezes tem aderência nessas cicatrizes e dá para a gente tratar com uma rádio, tá bom? Vamos falar um pouquinho, a gente ainda tem meia hora, sobre as multicorrentes, tá? Tudo bem, gente, da gente dar sequência? Como é que tá a vida de vocês aí? Bom, reservei aqui para vocês mesmo. Estímulos R, estímulos face, skin, skincare e estímulos estéticos. Na verdade, o estímulos estético está saindo de linha, tá? E o estímulos face, ele vai ficar só estímulos face clean e o estímulos face max, tá? Mas a gente vai ver as funcionalidades deles todas, tá? Estímulos Físio Max, esse aqui já saiu de linha, tá, gente? E ficou, então, o estímulos Físio 4 canais, o fono Steam e o Físio Steam. Então, vamos lá. Hoje, a eletroterapia, né, ela saiu muito lá da área da ortopedia e foi para a estética. E hoje a gente tem técnicas que só usam eletroterapia e dão muito certo, tá? Então, equipamento barato, com técnica bem feita, associada a exercício físico, promove um resultado fantástico. Então, o equipamento que mais vende hoje é o Estímulo Zero. É um equipamento que tem todas as correntes e ele tem mais canais. Então, a gente consegue fazer aquela técnica da Electrobody, que é uma técnica aí da... Esse é o nome dela. Pri Araújo. Sigam ela lá no Instagram. Pri Araújo. Ela faz essa técnica e todos os clientes dela compram o Estímulo R, tá? Enfim, tem técnicas que trabalham só com estimulação muscular associada ao treino, né, ao exercício. Mas não só para reparo, não só para melhora do contorno corporal na área da estética, a gente também vai utilizar para reparação tecidual, analgesia, restabelecimento local, então melhora ali do rejuvenescimento, da acne, do pós-operatório, de cirurgias plásticas, que é o que a gente usa, são as MENS, que são as microcorrentes. A estimulação muscular, né, que a gente falou, desde os pacientes sedentários, aquele que acabou de sair de uma internação que ficou meses acamado, aquele que ficou muito tempo imobilizado, até as pessoas que buscam uma melhora da tonificação muscular para fins estéticos, tá? Drenagem linfática também com bombeamento vascular, lipólise, então é eletroliporese, que é uma técnica muito usada e muito bem, com muitos resultados há muito tempo já.
e melhorar a permeação de ativos. Então, eu consigo fazer a penetração de princípios ativos na pele através de corrente. Tá? Então, nós vamos utilizar aí as correntes alternadas de média frequência. Quando eu falo alternada de média frequência, é um palavrão, e aí fica muito vago. Então, vamos falar aí de alternada, tá? Alternada é quando ela se alterna em fases positivas e fases negativas, tá? Então, ela vai, volta, vai, volta, vai, volta. Ela não fica somente em uma fase positiva. Ela fica sempre alternando. Uma hora eu tô positiva, outra hora eu tô negativa. E ela é de média frequência. A média frequência, ela está dentro dessa condição, de 1000 a 8000 Hz, tá? Então, quando eu penso em 1000 Hz, eu utilizo a high force. Quanto menos frequente, mais irritante, mais forte é. Quanto mais frequente, menos irritante, mais tranquila ela é. Então, por exemplo, a high force, a russa e a medium force, eu vou utilizar mais para correntes excitomotoras, ou seja, vou contrair o músculo, eu vou gerar força muscular, tá? E a soft force, mais para um relaxamento muscular, uma melhora de analgesia, tá? Então, é como se eu tivesse assim, eu dou um tapinha aqui, eu dou outro tapinha, eu dou outro tapinha, isso vai começar a me incomodar, e é chato. Aí, se eu der vários tapinhas e ficar dando vários tapinhas, isso incomoda para mim, tá? Então, por isso, quanto mais frequente, mais tranquilo. Quanto menos frequente, mais chato, tá? Com isso, vocês não erram mais. Então, aqui, correntes alternadas bifásicas. Alternada e bifásica é a mesma coisa. Bifásico, ela tem uma fase positiva e uma fase negativa. Bifásico. Alternado, eu estou uma hora positiva, outra hora negativa. Estou me alternando, tá? Então, quando vocês lerem bifásico ou alternada, é isso, tá? E quando a gente fala em polarizada, eu já estou pulando fase, né? Mas quando a gente fala em polarizada, elas ficam somente aqui na fase positiva ou somente aqui na fase negativa. Aí ela não é alternada, ela se mantém sempre numa polaridade só, tá? Então, aqui, correntes bifásicas ou correntes alternadas de média frequência. Então, nós vamos utilizar para a corrente excitomotora a 1000, a 2000 e a 4000. Medium force, russa e high force. Quando eu vou para academia e vou fazer fortalecimento muscular, eu vou usar peso. Eu começo no 1, né? Não vou querer começar no 10 que eu vou me acabar. Então, eu vou começar no 1. Faço 2 daqui uma semana, faço 3 daqui 3 semanas. Daí eu vou aumentando minha carga. É a mesma coisa quando eu vou aumentando a minha frequência, tá? Então, eu começo de 4000, vou para 2500 e vou para 1000, tá? Quando a gente pensa em high force, medium force, soft force, são as correntes australianas, vulgo corrente do canguru, tá? Então, é uma corrente que veio da Austrália, uma tecnologia que veio da Austrália, que permeou aí a todas as fábricas que desenvolvem esses equipamentos de corrente elétrica, tá? Então, é a mesma corrente com nomes aí de mercado diferente, tá bom? Então, menor resistência capacitiva, então a gente tem uma menor resistência para passar sobre os tecidos, essas correntes são muito bem recebidas pelos tecidos, tem uma agradável sensação ao estímulo, apesar da russa, né, da high force ser mais chatinha, a medium force é mais tranquila, mas depois também você se adapta a essa sensibilidade, tá? Maior intensidade, você consegue chegar a intensidades bem altas, consegue atingir níveis musculares bem profundos e obter contrações musculares robustas, e ela é específica para aqueles músculos já ativos, que a pessoa que já, como a gente, assim, tá atuando normalmente, a gente não tá, eu não tô bombada, mas eu tô com os meus músculos ativos, não fiquei atrofiada, tá? Então, quando a gente pensa em fortalecimento muscular, eu tenho que associar a contração voluntária para ter um resultado muito mais efetivo, tá? Então, o ideal é que seja associado à contração voluntária para melhorar esse ganho de força e também melhorar o contorno corporal. É indicada também para eletromassagem ou analgesia, tá? A medium force e a soft force, mais especificamente a soft force, tá?
Então, a gente consegue, por exemplo, aqui. Imagina esse canal aqui, que é esse canal laranja, tá? O ponto de dor pode ser essa saída nervosa, essa região aqui, que fica entre os eletrodos do canal. Então, a corrente vai passar entre os eletrodos e vai gerar um efeito fisiológico que a gente chama de teoria das comportas. Ou seja, eu tô com um ponto de dor aqui, e tá chegando impulso nervoso até meu cérebro que tá doendo aqui, tá? Se eu pressionar essa área, esse impulso nervoso, essa informação de impulso nervoso de dor, vai ser substituída pela informação de pulso, de uma pressão. E aí eu paro de sentir a dor e começo a sentir a pressão. E aí, então, eu faço essa teoria das comportas. Eu tiro uma e coloco a outra sensação, tá? Mas, quando eu tiro essa pressão, a dor pode voltar. No caso das correntes, nós também conseguimos gerar um processo anti-inflamatório, dependendo da forma com que é usada, e aí entra bem na questão clínica. Mas quem for usar vai saber muito bem como fazer. O que importa para vocês é justamente mostrar que o equipamento tem essa função, tá? A eletromassagem ou a drenagem eletrodinâmica não substitui uma drenagem linfática manual em nenhum equipamento do mundo, tá? Apenas a pressoterapia substitui bem e é muito eficaz, tá? Mas na eletrodinâmica, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma contração do músculo e quando a gente contrai o músculo, ele contrai os vasos linfáticos, que a gente chama aqui uma parte do vaso linfático onde tem essas válvulas de linfângion. Então, ele faz com que a linfa vá para frente. Então, o ideal é sincronizar o aparelho de fazer sempre a contração muscular de distal, ou seja, lá do pé para proximal, lá perto da virilha, tá? E aí vai fazendo a contração de forma sequenciada até caminhar essa linfa ao local dos linfonodos, que normalmente são feitos aqui, são posicionados aqui na virilha, tá? Então, é uma funcionalidade. Existe também a corrente interferencial, não em todos os equipamentos, tá? Em alguns deles, que a gente vai ver quais são. Essa corrente é uma corrente muito boa, não para estética. É uma corrente para ortopedia, para dor subaguda, para processos inflamatórios. Então, você imagina que eu tenho um ponto de dor aqui, eu vou colocar uma corrente aqui, um canal aqui e outro canal aqui, tá? Então, as correntes vão passar no meio do ponto de dor. Quando eu passo uma corrente na diagonal, outra na outra diagonal, eu crio uma terceira corrente aqui no meio das duas, tá? Cria-se uma corrente que vai gerar um processo anti-inflamatório. Ela é excelente, ela tira com a mão, dependendo do caso, tá? E aí a gente passa para as correntes alternadas de baixa frequência. Então, continua alternando em positivo e negativo, mas ela é mais baixa frequência, tá? Então, nós vamos ter o TENS, o FES, a eletrolipólise e a eletroacupuntura, tá? O TENS, estimulação elétrica nervosa transcutânea. Ela vai fazer a mesma coisa da teoria das comportas que eu expliquei lá antes, tá? E eu vou colocar ou entre o ponto de dor ou sob o ponto de dor, tá bom? Então, é indicado para dor aguda e subaguda ou crônica. A FES, ela vai fortalecer músculo, mas ela é uma corrente de baixa frequência, tá? Mas ela vai fortalecer musculatura que está atrofiada, que está sem função, aquela musculatura que ficou muito tempo acamado, muito tempo engessado, tá? Porém, a Pri Araújo, que é essa que eu falei para vocês do eletrobore, ela está usando FES no lugar de russa, no lugar de high force, para fazer esse fortalecimento muscular, associado ao exercício. Porque no estímulos R nós temos a FES também, tá? E ela tem uma técnica lá de tempo de subida, de manutenção da contração e tempo de descida, uma técnica dela, que ela ensina nos
cursos que ela dá, mais associação aí de posicionamento de eletrodo, que é um posicionamento totalmente às avessas daquilo que a gente aprende, tá? E ela tem resultados muito positivos, tá? Então, a FES não é só para a musculatura atrofiada, ela também dá para utilizar em musculaturas já ativas. E a eletrolipólise, nossa querida e amada eletrolipólise, ela faz então uma estimulação da quebra de gordura. E a gente consegue fazer através desse eletrodo de silicone e carbono, é o eletrodo que normalmente ele é opcional dos equipamentos, você tem que comprar o kit à parte, é um eletrodo mais compridinho, tá? E ele é de silicone. Ou então através de agulhas de acupuntura, e aí nós colocamos intraderme. Até hoje, até semana passada, tudo que eu li favorecia que a agulha de acupuntura, né, que então a introdução dessa agulha ali no tecido gorduroso, com a corrente de baixa frequência utilizada para eletrolipólise, ainda uma frequência de 25 Hz, ela tinha um efeito muito superior ao eletrodo. Até quando eu li um artigo, muito bem feito, por sinal, que comprovou o contrário, que o eletrodo é mais eficaz que a agulha. E ainda ele colocou, depois que ele fez um estudo, um grupo só com eletrodo e um grupo só com agulha. Aí um outro grupo com um eletrodo, mais metabolização com corrente russa, e depois da eletrolipólise, ele colocou a corrente russa para metabolizar aquela gordura, e aí colocou a agulha, com a eletrolipólise, depois a corrente russa para metabolizar a gordura. Eles tiveram um resultado muito superior com apenas o eletrodo e a corrente. Tá? Então, eu não preciso usar uma agulha de acupuntura que é mais invasivo, tá? E tem muita gente que não gosta da agulha, que dói e tal, até o próprio profissional tem um pouco de receio de, alguns, né, de introduzir a agulha. Eu vou ter um resultado muito eficiente com o uso do eletrodo e propiciando aí menos dor ao meu paciente, tá? Então, a eletrolipólise, quando ela utiliza uma corrente específica, né, de baixa frequência, durante a eletrolipólise, ela estimula artificialmente o sistema nervoso simpático. Quando a gente estimula o sistema nervoso simpático, a gente entra num processo de luta e fuga, tá? Então, lá na Era das Cavernas, a gente tinha que lutar, correr, matar o bicho para comer, né? Então, a gente tinha o sistema nervoso simpático ali toda hora ativo, fazendo com que a gente jogue sangue para os nossos músculos e comece a correr e comece a recrutar gordura para manter esse tempo de corrida, esse tempo de busca pelo alimento, né? Então, a eletrolipólise, ela faz isso. Ela estimula o recrutamento dessa energia que está ali na gordura. E aí o que acontece? A gordura está dentro do adipócito, ela sai para o meio extracelular em forma de ácido graxo e glicerol. Então ela está lá disponível para ser usada como energia. Aí a cliente tem que sair dali, o ideal, saia dali e vai fazer um exercício físico, tá? Porém, cliente de estética, né, muitas vezes não vai fazer. Então, o que você pode fazer? Associar com uma corrente russa, uma corrente high force. Terminou a eletrolipólise, põe a corrente russa e deixa lá no mínimo, para entrar em ciclo aeróbico, 20 minutos. 20 a 60 minutos. Vai reduzir muito mais do que ela só fazer a eletrolipólise, que ajuda a reduzir muito, tá? Se eu não fizer a metabolização, o que vai acontecer? Essa gordura vai sair dali e vai para o meu pâncreas, para o meu fígado, vai ser metabolizado e eu vou colocar ela em outro lugar do meu corpo. Pode ser que eu reduza, de fato, ali a área que eu tratei, mas eu não vou perder peso, tá? Então, o ideal é a gente fazer essas associações de tratamentos. E todos os equipamentos que têm eletrolipólise têm a corrente russa e têm a corrente high force. E dá para associar. E isso é uma técnica que vocês podem falar para a cliente fazer e vender o equipamento, porque ela vai conseguir fazer uma terapia combinada com um só equipamento e ter resultados muito superiores, tá? A estimulação, então, através da acupuntura, é dada também, quando a gente pensa em eletroacupuntura, sobre o acuponto. Então, por exemplo, quem faz a acupuntura tem lá sua técnica para fazer acupuntura,
colocou a agulha no acuponto, ligou o eletrodo jacaré, sempre tem que ter dois ali próximo do acuponto, um em cima, um ativo vermelho em cima do acuponto e um próximo negativo para fechar o campo, fazendo então a passagem da corrente de eletroacupuntura para potencializar esses efeitos terapêuticos. A galvânica. A galvânica, então, ela já é uma corrente monofásica, ou seja, ela é uma corrente polarizada. Então, lembra que lá a gente alternava? Aqui eu não alterno mais, eu fico somente numa fase, tá? Então, eu tô aqui na fase positiva e aqui eu tô na fase negativa. Então, são correntes contínuas, então não alterna, monofásica, eu fico numa fase só, tá? Que se diferencia das correntes alternadas, né? E não fazem manutenção, não fazem alteração de polaridade. Então, a gente consegue, através dessa técnica da galvânica, permear ativos com polaridade definida. Então, eu tenho um cosmético com princípio ativo de polaridade positiva e eu quero usar a ionização para penetrar esse produto na minha pele. Então, eu vou aplicar o produto sobre a pele, vou pegar o eletrodo positivo e vou começar a aplicar. E o negativo vai ficar na minha placa dispersiva, igual lá a placa dispersiva da rádio, só que aqui eu uso uma outra consistência de placa. A gente vai ver os eletrodos quais são, tá? Mas eu coloco uma outra placa dispersiva para fechar campo. O que vai acontecer? O meu eletrodo positivo, o meu produto positivo, vai fazer o quê? Vai repelir. No que eu vou fazer a repulsão, eu empurro o princípio ativo para dentro da minha pele, favorecendo, então, a penetração desse princípio ativo. E esse princípio ativo, ele tem que estar numa base aquosa. Então, ele tem que ser ou um sérum mais aquoso, uma solução, um tônico, algo mais líquido, tá? Se eu colocar algo muito oleoso, o óleo, por ser uma molécula muito pesada, ela não penetra na pele, tá? Então, eu consigo utilizar aqui, ó, por exemplo, volto lá daqui a pouco, no próximo slide. Aqui é o Stimulus Face Max, que tem a corrente galvânica também, tá? Mas os outros equipamentos também tem. Então, eu tenho essa caneta. Quando vocês vão comprar a caneta vem com o número de 1. E aí, vocês, quando vão fazer outras terapias que a gente vai ver à frente, vai precisar de 2 canetas, tá? Então, peçam 2 canetas. E aí vem esse aplicadorzinho aqui, o rolinho que a gente chama. Eu coloco o eletrodo alumínio e a esponjinha sempre umedecida com água, tá? Eu vou colocar próximo da área de tratamento. Então, aqui no ombro, no braço, ou eu posso colocar aqui no trapézio, aqui atrás, tá? E vou fazer a aplicação desse rolinho sobre a área até penetrar o produto. Aqui, eu coloco o produto no mais, que aqui, ó, o vermelhinho é sempre positivo, o preto é negativo. O produto sobre a pele, posso até usar uma gás, bebida com esse produto. E vou molhar a minha buchinha com água, aqui também com água, e fazer a corrente e vai permear nesse local. Muito mais indicado e usado na face, tá, gente, do que no corpo, tá? A gente usa mais ultrassom para fazer a penetração. Fonoforese, eletroporação e tudo mais. O desencruste. O desencruste também é uma técnica super antiga, mas que existe, onde a gente faz a saponificação das gorduras faciais, tá? Então, é uma reação eletroquímica junto com uma substância alcalina. Então, eu vou utilizar um aplicador, em forma de gancho, que eu rosqueio também nessas ponteiras, tá? Vou molhar uma gás, um algodão com carbonato de sódio ou com alguma solução desencrustante que já existe no mercado para vender, aí no ramo aí do dermocosmético, e vou enrolar nesse aplicador e colocar o cabo jacaré vermelho aqui nesse aplicador, que a buchinha com alumínio, com a placa de alumínio, que seria o eletrodo dispersivo,
próximo da área, tá? Com isso, eu vou fazer, então, uma eletrólise. Eu vou gerar uma saponificação da gordura, gerando, então, uma redução daquela oleosidade da pele. Muito indicada para fazer antes da limpeza de pele, tá? Tenho também, através das correntes polarizadas, o electrolifting sem agulha. Então, o electrolift sem agulha, ele tem essa conformação. Então, ele é um aplicadorzinho, tem essa angulação. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um estímulo físico da corrente polarizada. Então, eu vou agredir a área da linha de expressão, exatamente sobre a linha de expressão, vou ficar passando aquilo ali. Então, isso já vai agredir a área e vai passar corrente, tá? Vai gerar, então, uma hiperemia, vai ficar vermelho, vai gerar um processo inflamatório, aí com vasodilatação, aumento da permeabilidade do vaso. E aí eu vou desenvolver um quadro, que é aquele quadro que existe também na radiofrequência. No dia zero, que seria hoje, quando eu apliquei, eu vou gerar, então, mediadores inflamatórios que vão ser liberados, como os neutrófilos, os macrófagos e os linfócitos, tá? Vão ser liberados para fazer a captura de substâncias que estão agredindo a pele. E a partir do dia 1, ou seja, logo que eu fiz, no dia seguinte que eu fiz, o fibroblasto ele vai estar mais ativado, fazendo então uma nova formação de colágeno que se estende aqui até o 15º dia. Então o ideal é que se faça a cada 15 dias esse procedimento. Se eu fizer uma vez por semana, eu, em vez de fazer uma formação de colágeno aqui, eu estou fazendo uma nova inflamação. Tá? Se eu faço uma nova inflamação, eu faço uma degradação daquele colágeno que eu nem finalizei o desenvolvimento dele. Então, sempre a cada 15 dias. Por ser polarizado, utilizar o eletrodo dispersivo próximo da área de tratamento para fechar o campo. A microgalvania seria o electrolifting com agulha. Então, ela é muito indicada para tratar estrias e também as linhas finas, tá? Então, é uma corrente polarizada com intensidade em microampere associada ao trauma da agulha, que atenua, então, rugas e linhas de expressão. Então, ela vai também gerar um estímulo físico da agulha, mais a corrente polarizada, gerando, então, esse processo inflamatório, tá? Então, esse daqui é a caneta e essa é a ponteira, tá? Essa pontinha aqui a gente rosqueia e encaixa uma agulhinha. Já vem com equipamento, uma agulhinha bem pequenininha assim, ó. Vem com o estímulo 6 Max ou com o estímulo Clean. Bem pequenininha, onde a gente encaixa ali e vai fazendo a punturação dessa estria ou dessa linha de expressão, favorecendo um processo inflamatório. Por ser uma corrente polarizada, ela deve ser utilizada através do eletrodo dispersivo. E por último, no ramo aí das correntes, antes da gente ver a especificidade de cada equipamento, as microcorrentes. O MENS, o termo MENS, microcorrentes, ela trata-se de um tipo de eletroestimulação que utiliza a corrente de baixa frequência com intensidade na faixa dos microamperes. Ela não ativa a fibra nervosa sensorial subcutânea, então o paciente não tem a percepção da sensação de formigamento, ele não sente nada, tá? Porém, o que ela vai fazer? Ela vai gerar um processo de analgesia, aceleração do reparo tecidual, um efeito anti-inflamatório, bactericida, redução desse edema e relaxamento muscular, tá? Para a estética, eu vou favorecer a revitalização cutânea, porque melhora a homeostase desse tecido, tá? Ativação desse metabolismo. Tratamento de acne, por ter um efeito bactericida, anti-inflamatório, descongestionante. Pré e pós-operatório, gerando, então, uma nutrição e uma reparação tecidual importante, então, principalmente para cicatrização. Celulite, então eu favoreço essa nutrição, esse aporte de oxigênio para o local. Pós-peeling, então, ele é bastante cicatrizante. E também quando estou com um cansaço muscular, ele gera um relaxamento muscular importante. Então, eu posso aplicar através dos eletrodos de silicone, tá?
e também através dos eletrodos de bastão ou ponteira. Então, eu utilizo aqui, essa é a técnica melhor utilizada, tá? Na técnica dinâmica. Eu vou utilizar a caneta de eletroestimulação e vou rosquear na ponta esse bastão. Então, são duas canetas nesse caso, tá? Duas canetas, eu vou passar de uma forma homogênea sobre uma área corporal. Quando eu vou fazer a mens no rosto, eu vou usar a ponteira martelinho. Com duas canetas, eu vou passar as duas canetas de uma forma dinâmica, ao mesmo tempo. Então, tá aqui, ó. Dessa forma, né, eu vou passando sobre a área de tratamento, ou dessa forma, eu vou passando sobre a área de tratamento. Alta frequência, que acompanha aí a linha estímulos fez. É um equipamento que dentro desse eletrodo, gente, tem gás, tem ar, né? Tem oxigênio. E aí eu ligo ele na corrente elétrica, então uma tensão alternada, né? Gerando aí milhares de volts, que é uma baixa corrente. E o que vai acontecer? Essas faíscas elétricas, elas vão excitar o oxigênio interno, ganhando mais uma molécula de oxigênio, gerando, em vez de O2, O3, famoso ozônio, tá? Então, eu vou, na hora que eu aplico isso na pele, eu descarrego esse ozônio na pele. Então, aquele cheiro específico da alta frequência é o ozônio, tá? E é o ozônio que tem a propriedade de oxigenar, melhorar a circulação local, tem uma ação fungicida e uma ação bactericida, o que favorece muito princípios aí de acne, de cicatrização. Então, tem muita gente que compra a alta frequência para trabalhar com feridas, com pessoas acamadas, com úlceras de compressão, enfim, tá? Então, não é só para estética. Tá? Nós temos alguns aplicadores muito específicos que estão aqui no ramo da podologia, esse aplicador aqui para a área de frieiras, né? Pós-depilação, quando a pele fica muito irritada, para acalmar essa pele, para a área de tricologia, muitíssimo utilizado, tá? Então, aqui as técnicas de aplicação, eu tenho aqui o aplicador, o saturador, onde eu vou, o saturador não, o cauterizador, onde eu vou aproximar da pústula, ele vai fazer como se fosse um raiozinho na região, gerando aí a descarga. Eu tenho a fúrcula aqui, que eu vou passar exatamente sobre o pescoço, sobre áreas curvadas, tá? O cebolinha. Aí nós temos o saturador, que é uma técnica onde eu coloco o eletrodo saturador no aplicador de alta frequência, seguro o aplicador e seguro o saturador. E a profissional vem dando tapings no meu rosto, no meu cabelo, e a profissional se torna terra. Ela faz a descarga dessa corrente, então eu consigo passar essa corrente em toda a área, tá? Esse aplicador rolinho facial é muito utilizado, que também dá para usar corporal. E é isso. Então, vou falar especificamente aí dos equipamentos, tá? O Stimulus Face Skin, ele vai ter galvânica, microgalvânica, MENS e alta frequência, tá? Então, é isso que esse equipamento faz, tá? Que ele tem. Diferenciais é que na galvânica ele tem 30 mA, na microgalvânica 1000 mA e na MENS 1000 mA. Então ele tem dois canais, então é uma saída com dois canais. Tem a alta frequência, 14 protocolos pré-programados, tá? E você consegue também salvar protocolos individuais. Bom? Então, o display chip on glass, que nós chamamos, é esse display de vidro, tá? Que ele é inclinado. Então, não tem como você fazer o toque touch, tá? Ele tem essas teclas soft touch no equipamento, tá bom? É no equipamento, não é no display. Os plugs são padrão médico, então é aquele plug que tem o dentezinho, que você tem que encaixar certinho e puxar para trás para tirar. Não é de rosquear, por favor, tá? E o que está incluso são todas essas opções. E nós temos algumas opções de eletrodo opcionais, tá? Isso aqui, esse material eu vou mandar para vocês. Vocês têm isso também na tabela de preços, tá? O skincare. O skincare, gente, ele é completinho e portátil, né? Ele é bem
um equipamento bem legal de ter. Ele tem TENS, FES, High Force, russa, lipólise, galvânica, microgalvânica e MES, tá? Só que ele só tem um canal para polarizada e um canal para alternada, sendo que nesse um canal, uma saída, né, nós vamos ter 2 canais em cada um, tá? Então, a gente consegue atuar com poucos números de eletrônicos, mas é uma grande opção, principalmente para usos individuais, tá? Então, ele tem 50 miliamperes cada corrente bifásica, e nas polarizadas eles têm 30 miliamperes, 100 e 100, tá? Para microgalvânica e MES. Esse display a gente chama de display OLED, tá? A tecla é soft touch no mesmo aparelho e tem 28 protocolos pré-programados, tá bom? Ele tem um clipe para você colocar o cinto e ele não tem bateria. Você pode colocar ou ele direto na fonte, na tomada, ele também é bivolt, tá? Então é full range. Ou você compra sabe aquela pilha retangular que parece uma bateria? Cabe aquela pilha no equipamento, tá? Se você quiser usar sem a tomada. Então, ele está incluso os cabos pino-banana, o gel, 4 eletrodos de 7x5, a fonte e 2 cintas elásticas grandes. O que você pode comprar adicional a esse equipamento? O kit de eletrolipólise com agulha, então vem 10 agulhas de acupuntura, e esse é o tamanho da agulha de acupuntura, que vão perguntar para vocês, qual é o tamanho da agulha? 50 por 0,25. O cabo branco jacaré e o cabo preto jacaré também, tá? Ou então você pode comprar aquele kit facial que vem as 2 canetas de estimulação e todas aquelas ponteiras para as correntes polarizadas, que a gente viu para desencruste, ionização, eletrolifting com e sem agulhas, tá? 4 eletrodos de 5x5, 4 eletrodos de eletrolipólise, que é aquele compridinho, tá? Isso também é opcional. E eletrodos de 1x3, que é eletrodo bem pequenininho, assim, para fortalecimento facial. Que dá para a gente utilizar com fortalecimento facial as ponteiras martelo, tá? Para pegar pontos de fortalecimento e a gente trabalhar aí com a corrente bolsa. Estímulos de estética, esse eu vou pular, gente, porque ele saiu de linha. Aqui é um estímulos R. O estímulos R, então, ele tem todas as correntes. A única corrente que ele não tem e que a gente quer colocar, a gente já pediu para colocar, é a interferencial. Mas para estética, a interferencial não interfere, né? Então, ela dá para tudo, tá bom? Então, aqui nós temos russa, high force, medium force, soft force, que são as australianas, eletrolipólise, drenagem eletrônica, corrente galvânica, microgalvânica, MES, TENS e FES. Então, vocês estão vendo aqui que eu tenho 5 entradas, tá? Para correntes alternadas e uma entrada para corrente polarizada, tá? Então, vamos lá, 10 canais, ou seja, 5 entradas, cada entrada com 2 canais, e uma entrada para corrente polarizada de 2 canais, tá? Tá vendo que aqui a amperagem desse equipamento para essas outras correntes ela é maior, tá? Então, essa diferença também. 46 protocolos pré-programados, muito mais protocolo. Protocolos para eletroacupuntura, plugs padrão médico aqui na entrada dos cabos. Possibilidade de salvar novos protocolos, tecla soft touch, saídas frontais de fácil acesso e ela é full range. Então, vem todos os eletrodos, cintas e tal. O que você consegue comprar? Kit facial para trabalhar com esse equipamento, tá? Os eletrodos para eletrolipólise que são compridinhos, esses não vêm lá, que é legal ter. Kit para eletrolipólise, ou seja, cabo jacaré mais as agulhas, tá? De acupuntura. E 2 bastões seriam para as microcorrentes, tá? Facial. O Physistim, quando a gente pegou lá o Steam Care, a gente viu que tem um monte de corrente.
No FIS-STEAM eu só vou ter TENS e FES, tá? E aí eu tenho uma saída só com 2 canais, tá? Com 100 mA, então ela tem mais amperagem que o FIS-STEAM, tá? Que o STEAM Care. 33 protocolos pré-programados, display OLED, e ele também tem essas teclas soft touch, também tem aquele cinto que você põe na cintura, tá? Então é bem legal para quem só quer analgesia ou fortalecimento de musculatura mais debilitada, tá bom? Mesma situação aí para os demais. Esse já também saiu de linha. Essas coisas daí. Saiu agora de linha, né? Estímulos físicos, 4 canais. Então, 4 canais vai ter TENS, PES, High Force, Russa, Medium Force, Soft Force, tá? Não tem correntes polarizadas. É só fortalecimento e analgesia, tá? Ele é muito específico para físio, para ortopedia, tá? Então, são duas saídas, com cada saída um canal, 2 canais. Então, eu tenho 4 canais. 47 protocolos pré-programados e também o Display Chip on Glass, tá? O Physiomax, aí ele tem tudo. O Physiomax é o melhor dos mundos, tá? Então, ele tem TENS, FES, High Force, Russa, Medium Force, Soft Force, interferencial de 2.000 Hz, de 4.000 Hz, galvânica, microgalvânica e menos, tá? E aí eu consigo ter 4 canais de saída independentes, 51 protocolos, tá? 51 protocolos. E ele tem as mesmas condições que os outros, tá? Então, cada canal eu consigo ter 2 saídas. E eu consigo utilizar esse último canal aqui para corrente polarizada. Então, o que é opcional nesse equipamento é o kit facial e o kit de eletroacupuntura. O Flow Steam é a mesma coisa do Physio Steam, exatamente a mesma coisa. O que diferencia é alguns eletrodos para aplicação intra e extraoral, para fortalecimento da musculatura orofacial. Então, a amperagem, ele só tem TENS e FES, só tem uma saída com 2 canais, tá? O que ele tem é intra e extraoral. É um equipamento que foi desenvolvido justamente para atingir o público da fonoaudiologia, tá? Então, aqui é a mesma questão que a gente já posicionou com relação aos demais. Então, vem 2 eletrodos grandes curvados intraoral e tubo protetor e 2 eletrodos pequenos extraoral. E aí, como opcional, você tem o eletrodo grande intraoral, mais um cabo jacaré e pino banana e as cintas, tá? Então, gente, foi complicado hoje, né? Foi puxado para vocês? Não, até que não, ó, 4,9. Até que não. Tudo isso que a gente falou hoje é muita coisa, mas eu vou mandar para vocês essa apresentação para vocês terem aí como visualizar depois. Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Foi surgindo treinado. Então, tá bom. Então tá joia, gente. A gente se vê então no próximo treinamento. Não sei qual que é o dia que está agendado, eu passei para vocês. Tem uma programação aqui, eu não vou lembrar agora. Mas a gente se vê na próxima. Qualquer dúvida que for surgindo, estou à disposição, tá? Para o que vocês precisarem. E espero que vocês tenham aproveitado aí a aula de hoje para ganhar mais clientes, tá bom? Que bom, que bom. Obrigada, Matheus, você também, Giovana. Até a próxima. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meninos. Até mais. Tchau, tchau.